Bem, amigos, neste bloco nós vamos passar a comentar de modo mais detalhado as principais diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista. E lá no início do bloco anterior, nós comentamos que iríamos tratar aqui com vocês das três principais distinções entre elas. Então vamos aqui na tela, algumas delas nós já até havíamos adiantado anteriormente, mas agora de modo bem detalhado para que você não erre, não se confunda neste assunto. Aqui nós temos um dos temas mais cobrados em prova quando o assunto é empresas estatais. Tá legal? Então vem aqui comigo na tela. Nós vamos trazer aqui três distinções e a primeira delas diz respeito à composição do capital dessas empresas estatais. Já até adiantamos no tópico anterior, quando comentamos sobre as distinções, na verdade sobre os conceitos, que o capital de uma sociedade de economia mista, ele é misto, né? Uma parcela dele é de origem pública e outra parcela é de origem privada. Legal? Agora tem um requisito, que é a maioria das ações com direito a voto continue pertencendo ali ao poder público. Legal? Então aqui o capital ele é misto. Já na empresa pública o capital é 100% público. O capital social é integralmente, 100% detido pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios, lembrando daquele detalhe das empresas públicas pluripessoais. Aquelas que possuem mais de um sócio, cujo outro sócio, segundo sócio, ele pode ser um outro ente público ou até mesmo uma entidade da administração indireta às empresas públicas pluripessoais. Beleza? Já comentamos isso aí, então essa é a primeira distinção, a primeira das três diferenças que nós iremos comentar. A segunda delas também não é novidade. Sociedade de economia mista será sempre criada sob a forma de uma SA, sob a forma de uma sociedade anônima. Legal? Então, o que vai acontecer? Ela sempre se sujeitará às regras dessa lei aqui, ó. A Lei 6.404 de 76. Legal? Que é a Lei das Sociedades por Ações. Ou simplesmente Lei das SA. Sempre que eu estiver em mente ali, uma sociedade de economia mista, eu tenho que me lembrar desse elemento básico, esse elemento essencial da sua Constituição, que é a forma de sociedade de economia mista. Tá legal? Por outro lado, Laudi, aí no campo da empresa pública está em branco. Por quê? Porque a Lei 13.303, ela não exigiu uma forma específica, uma forma jurídica, uma forma societária, uma forma empresarial específica para a empresa pública. Ela ficou, boca fechada. Então, nós vamos interpretar, e esta interpretação que se faz a partir desse dispositivo, de que aqui cabem todas as formas societárias, as formas que o direito empresarial, que o direito civil admite. Então, posso constituir aqui como SA, beleza? Não tem nenhuma vedação nesse sentido. Eu posso constituir aqui como limitada, sociedade limitada. Eu posso constituir aqui como uma empresa pública comandita. Aí por aí vai. As formas que o direito empresarial admite, eu posso aplicar aqui para a empresa pública. Bacana? Tem só um detalhe, a título de aprofundamento, que é o seguinte, amigos. Olhem só. A título de aprofundamento, é importante já comentar aqui com vocês que não existe nenhuma exigência quanto à forma jurídica da empresa pública, mas na esfera federal, legal? Na esfera federal, existe um decreto que regulamenta a lei das estatais para a esfera federal. Legal? Se a gente vai lá no decreto 8945 de 2016, a gente vai perceber que há uma recomendação, há uma preferência
uma preferência por SA. É legal? Então, não existe nenhuma exigência, eu não estou obrigado a criar empresa pública sempre seguindo determinada forma societária, mas na esfera federal tem lá um comando, olha, de preferência, se possível, de preferência, adote aqui SA, assim como a gente faz para a sociedade de economia mista. Bacana? Mas tirando esse detalhe aí de lado, né, deixando ele um pouquinho de lado, nós já comentamos agora duas distinções. Capital misto ou 100% público e também a forma societária. E para a gente fechar aqui, a terceira diferença, terceira distinção entre elas, que é a seguinte. Aqui nós temos uma diferença que é observada apenas na órbita federal. Legal? Que é o seguinte, quem é que julga os processos, as causas envolvendo as empresas estatais? E especificamente nós vamos tratar aqui das empresas estatais de âmbito federal. E aí nós temos uma distinção, que é a seguinte: se for uma empresa pública federal, via de regra, os seus processos, os processos comuns, eles serão apreciados pela Justiça Federal. Bacana? Agora, sendo uma sociedade de economia mista federal, o que vai acontecer é que, mesmo ela sendo da órbita federal, as suas causas, os seus processos em geral, serão apreciados pela Justiça Comum dos Estados, Justiça Comum Estadual, que é o que vale para as empresas em geral. Legal? Se fosse uma empresa aí do mercado, uma empresa privada, né, as causas em geral envolvendo aquela empresa seriam apreciadas pela Justiça Comum do Estado. É lá o Tribunal de Justiça, as varas do Tribunal de Justiça Estadual. Então, essa regra que vale para as empresas privadas, vale também para a sociedade de economia mista federal. Agora, voltando aí, se for empresa pública federal, aplica-se, o juízo competente como regra é a Justiça Federal. Bacana isso, amigos? Vem aqui, ó. Vem de um lado da súmula 556 do Supremo, uma súmula bem antiga, que diz claramente que compete à justiça comum, é competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista e ponto final. Legal? Agora, se eu for lá na Constituição Federal, no artigo 109, nós temos aqui a menção de que aos juízes federais compete processar e julgar as causas envolvendo empresa pública federal. Legal? Então, um detalhe aí que cai em prova, das três distinções, sem sombra de dúvidas, essa é a que menos cai. Mas a gente não vai dar mole para o examinador. A gente vai conhecer as três e nós vamos gabaritar a questão de prova sobre distinção entre empresa pública e sociedade de economia mista que aparecer na sua prova. Legal? E como é que eu faço? Como é que eu fazia desde meus tempos de concurseiro para memorizar aqui esse detalhe? Eu pensava o seguinte, fazer a seguinte associação. Talvez seja útil aí para você. Eu pensava o seguinte, bem, quais são os dois grandes bancos federais que são estatais? Aí eu me lembro lá do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Beleza? Bom, qual deles que é empresa pública e qual deles que é sociedade de economia mista? Eu lembrava que muitas vezes eu entrava lá na Bolsa de Valores, na B3, na antiga Bovespa, e eu via lá ações do Banco do Brasil. Então eu já sabia, amigos, que o Banco do Brasil é a Sociedade de Economia Mista Federal, e eu já sabia que a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Legal? E aí eu pensava, bom, se a Caixa Econômica Federal é empresa pública e ela tem federal no nome, as suas causas são apreciadas pela Justiça Federal. Já o Banco do Brasil, que é Sociedade de Economia Mista e não tem federal no nome, causas apreciadas pela Justiça Comum. Legal? Então, só um macete aí que eu usava, talvez seja útil para você, né? Mas é importante que você vá criando essas associações para não dar mole em prova. Muito bem.
Essa diferença, essa terceira diferença, ela somente se faz presente nas estatais federais. Tá? Por quê? Se é uma estatal de estado, se é uma estatal de um município, do Distrito Federal, aí não tem nenhuma diferença. Né? As causas, os processos em geral, serão apreciados pela Justiça Comum Estadual, seja da Sociedade de Economia Mista, seja da empresa pública. Tá legal? E outra ressalva, né? Uma segunda ressalva sobre essa terceira distinção, que é a seguinte. Aqui nós estamos falando sobre processos em geral. Processo em geral, não estou falando sobre todo e qualquer processo envolvendo a estatal. Muitas vezes, né, pense aí, se eu tenho ali um empregado daquela estatal, um empregado público, processando a estatal para receber ali uma determinada diferença, receber ali um 13º, uma hora extra que deixou de ser paga, né, e ele não vai se socorrer da justiça comum, ele vai lá para a justiça trabalhista, para a justiça do trabalho. Tá legal? Estamos falando aqui de causas em geral. Beleza? Muito bem, sintetizando tudo isso aí num quadro esquemático, nós temos aqui de um lado, né, as três características que distinguem as empresas públicas da sociedade de economia mista. Estas são constituídas sob qualquer das formas jurídicas admitidas em direito, então, limitada, sociedade por ações, comandita, né, por aí vai. Seu capital integralmente público e as empresas públicas federais. Opa, aqui ficou trocado. Empresa pública federal. As suas causas são apreciadas pela Justiça Federal. Beleza? Tratando-se, por outro lado, de sociedade de economia mista, ainda que federal, aí, amigos, as suas causas são apreciadas pela Justiça Comum. Tá legal? Então, fiquem atentos aí, né? Acabou que você faça aí um ajuste no slide. Bacana? Outras distinções, sociedade de economia mista sempre SA, sempre por ações, e o seu capital social é misto, desde que o controle acionário permaneça nas mãos do Estado. Legal? Vamos ver como isso pode aparecer em prova antes da gente avançar. Mais uma. O governo do Estado, né? Então, frisando aqui, pessoal, tinha um ajuste aqui, né? Eu tinha trocado aqui, empresa pública coloquei do lado de cá, sociedade de economias mistas coloquei do lado de cá. Vamos fazer o ajuste aí, né? Lembrando lá da Caixa Econômica Federal, que é a empresa pública, né? Causas apreciadas pela Justiça Federal. Bacana? Sociedade de economia mista, Justiça Comum Estadual. Belezinha? Agora sim vamos passar aqui para a questão de prova. Olhem só, o governo do Estado pretende instituir uma entidade. Uma entidade dedicada a prestar serviços relacionados ao turismo no Estado. E encaminha à Assembleia Legislativa o respectivo projeto de lei, e não é lei criadora, é lei autorizativa. Legal? É lei autorizativa. Beleza. Sabe-se que tal entidade terá capital social dividido em cotas. E aí vem a grande pergunta: o governo estadual criará uma? E diante de tudo que nós já comentamos, já é possível a gente gabaritar esse tipo de questão. Legal? Percebam. Olhem só. Foi criada uma entidade. Bacana? Uma entidade, então estou falando de uma estrutura com personalidade própria. Essa entidade, ela vai prestar serviços, né, serviços relacionados ao turismo. Muito bem. Para sua criação é necessária uma lei autorizativa, segunda característica que é importante em prova. E a terceira é que ela possui capital social, né, e o seu capital social é dividido em cotas. Bacana. Amigos, se o capital social é dividido em cotas, de cara, eu já elimino aqui a letra A. Eu já elimino a sociedade de economia mista, cujo capital será sempre dividido em ações, não em cotas. Beleza? Bom, se foi necessária uma lei que autorizou a criação, eu já elimino aqui, ó, a autarquia. Porque, no caso da autarquia, quem cria é a própria lei. A lei cria, a lei não autoriza no caso da autarquia. Bacana?
né? Eu elimino já aqui também, junto com a autarquia, a associação pública, né? Que é uma das formas de autarquia, segundo lá a Lei 11.107, segundo aí a alteração promovida no Código Civil, né? Que é o consórcio público constituído sob a forma de direito público. Já elimino aqui também. Muito bem. Se eu falei aqui em capital social, amigos, se eu falei em capital social e falei em cotas, eu também já vou eliminar a Fundação de Direito Privado e já fico aqui com a empresa pública, né? Porque a fundação, amigos, ela não é uma sociedade, tá legal? Ela não é uma sociedade nem em cotas e nem por ações, né? Porque a sociedade é uma empresa. E aqui especificamente, se é sociedade por cotas, é empresa pública, eu já elimino a sociedade de economia mista. Beleza? Com isso, nós encerramos aqui este bloco sobre distinções entre elas, né? Muita atenção a essas três diferenças. Bacana? E nós vamos comentar aqui, em linhas gerais, as atividades desenvolvidas pelas empresas estatais.